Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções do primeiro e do segundo grau, tá? Aí, retomando aqui no roteiro, a gente tem que a função do primeiro grau ela é do tipo f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b, né? Então, f de x seria a função de x que eu posso usar tanto f de x quanto y, onde a e b são constantes e o a é um número diferente de zero, tá? E essa função, ela pode ser crescente ou decrescente, dependendo do sinal do a. Se o a for um número maior que zero, ela é uma função crescente. Se for menor do que zero, ela é uma função decrescente. Os gráficos das funções do primeiro grau são sempre retas, tá? Percebam aqui que o x, ele não tem expoente visível, né? Mas o expoente seria o expoente 1, né? Por isso, função do primeiro grau. E esse gráfico, ele corta aqui o eixo x num determinado ponto, que a gente chama de raiz dessa função. Então, raiz é quando o y vale zero, eu tenho o valor do x. E esse x, ele pode ser determinado como sendo menos b dividido por a, né? Ou quando eu troco aqui o y por zero e calculo quem vai ser o meu x. E ele corta também, né, o gráfico da função corta o eixo y num ponto B, que é o coeficiente linear, tá? O A, ele está relacionado ao coeficiente de inclinação da reta, que é quão inclinada essa reta vai estar, né, se ela vai estar mais em pé ou mais deitada. E o B é o coeficiente linear, que é onde corta aqui o eixo y, tá? Então, a gente vai fazer algumas atividades para tá falando um pouquinho mais sobre isso. Então, nós vamos começar pela atividade 5, que está lá na página 9, do Caderno do Aluno, volume 3. A atividade é: classifique as funções a seguir em crescente, usando a letra C, ou decrescente, usando a letra D, tá? Então, tem que a função do primeiro grau ela é do tipo ax mais b, e para saber se ela é crescente ou decrescente, a gente tem que olhar para o valor do a, que é o coeficiente, ou seja, o número que acompanha a minha variável x. Então, na primeira função, f de x igual a x é 5x mais 2. Então, ó, 5 vezes x mais 2, meu a é igual a 5 e o meu b é igual a 2. Então, como o a é um número maior do que zero, que 5 é um valor positivo, a minha função vai ser crescente. Eu poderia até pensar num esboço aqui desse gráfico. Ele corta, né, uma função crescente que vai cortar o eixo y no 2. Então, eu teria o 2 aqui e a minha função está cortando meu eixo y aqui no 2 por conta do valor de b. Então, crescente, ela tem esse sentido aqui. A função g de x é menos 3x mais 4. Então, o a é igual a menos 3 e o b é igual a 4. Então, aqui, como o meu a é negativo, é menor do que zero, minha função vai ser decrescente. Então, se eu pensasse num esboço para esse gráfico, ele vai cortar o eixo y aqui no 4, e ela é decrescente, então ela está diminuindo os valores aqui do y conforme o x aumenta, né? Então, eu teria um esboço aqui. E para o terceiro item, h de x igual a 5 menos x, então percebam que está trocado aqui o lugar, vamos dizer assim, dessa função que a gente está acostumado. Mas eu teria o a igual a menos 1, porque eu tenho menos 1x, e o b igual a 5. Então, como o a é menor do que zero, a minha função também é decrescente. Se eu fosse pensar num esboço para o gráfico, né, pensando aqui nos valores de x e de y, o b igual a 5 vai cortar o eixo y no valor 5. Como o a é negativo, ela é decrescente, então ela estaria desse lado aqui, tá? Então, a atividade 5 da página 9 era isso. E ainda falando de função do primeiro grau, nós temos a atividade 9 da página 10, também do Caderno do Aluno, volume 3. A seguinte questão: então, dadas as equações da reta a seguir, então se eu tenho uma equação de uma reta, eu tenho uma função do primeiro grau, tá?
Encontre os pontos de interseção nos eixos x e no eixo y. Então, para encontrar esses pontos, né? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho o eixo x e o eixo y, o eixo x na horizontal, o y na vertical. Se eu quero o ponto onde a reta corta o eixo y, é só pensar no valor de b, né? Ou pensar quando x é igual a zero. É o que vai acontecer. E se eu quero o ponto onde corta aqui no eixo x, meu y vai ter que ser zero. Ou eu posso usar a regrinha do menos b sobre a, tá? Então, tem essas duas opções. Então, se eu penso no eixo y, eu tô pensando quando que o x é igual a zero. Então, eu vou pensar y é igual a 0 mais 3. Se eu penso na substituição aqui, daí 0 mais 3 vai dar 3. Então, na verdade, eu tenho o y igual a 3. Então, vou ter o ponto 0 para o x, 3 para o y, né? Ou eu poderia ter pensado também que o a aqui é 1 e o b é igual a 3, que é o meu termo independente. Então, eu sei que vai cortar aqui o y no 3. Quando eu coloco esse 3 aqui, na verdade, eu tô pensando nesse pontinho 0, 3, tá? Pro eixo x, se eu não quero decorar a fórmula, eu penso que o y é igual a 0, né? No eixo x, o y vai ser 0. Então, se o y é 0, vai ficar 0 é igual a x mais 3. Então, tá somando 3, tira 3 dos dois lados, né? Pensa em resolver essa equação do primeiro grau. Então, se eu tiro 3 aqui, tiro 3 aqui, 0 tira 3, fica menos 3. Então, x é igual a menos 3. Então, eu vou ter o ponto menos 3 do x e 0 do y. Ou eu posso pensar na regrinha do menos b dividido por a, tá? Para achar essa raiz aqui, onde a reta corta o eixo x. Então, ficaria menos 3 dividido pelo a, que é 1, que também vai dar menos 3. Então, tenho duas maneiras de pensar, tá? Aqui eu tenho que lembrar da fórmula, e aqui eu posso pensar no significado, vamos dizer assim. Então, menos 3 do x estaria antes aqui. Então, minha reta, ela é uma reta crescente, porque o a é positivo, e ela corta aqui no menos 3, que é esse ponto aqui, tá? Então, percebam que determinar esses dois pontos ajuda a fazer um esboço mais preciso para essa reta, tá? Para essa função, que é a representação aí dessa função. O item B é a mesma ideia. Então, eu vou pensar no eixo y, o que vai acontecer. Então, quando x for 0, então, eu vou ter que o y é igual a 2 vezes 0, porque eu troco x, menos 8. 2 vezes 0 dá 0, tira 8, menos 8. Então, eu tenho ponto 0 para o x, menos 8 para o y. Então, esse ponto no eixo y. Então, se eu pensar aqui no meu gráfico, eu tenho o eixo y na vertical, eixo x na horizontal, o eixo y, 0, menos 8. Então, menos 8 tá aqui abaixo do eixo y. Vou pegar uma outra cor. Então, um pontinho aqui. Tá? Que se a gente olhar aqui, a é igual a 2, b é igual a menos 8, né? Então, ele corta ali no b. Agora, eu vou pensar no eixo x. Então, vou pensar se o y for 0. O que vai acontecer? Então, vai ficar 0 é igual a 2 vezes x menos 8. Então, posso pensar nas operações inversas, tira 8, então soma 8. Então, vai ficar 8, porque 0 mais 8 é 8, é igual a 2x. Tá multiplicando por 2, divide por 2. Então, eu vou ter 8 dividido por 2, 4, é igual a x. Então, vou ter o par ordenado 4 para o x, 0 do y. Poderia ter usado essa regrinha do menos b dividido por a também. Então, se eu pensar menos b dividido por a, eu já acho a raiz. Então, menos ou menos 8, então tem que tomar cuidado com a regrinha de sinal, dividido por 2. Menos e menos fica mais, 8 dividido por 2, 4. Então, 4
vai ser o valor aqui no eixo X, onde minha reta corta, né? O eixo X, que é a raiz. Então, minha reta estaria aqui, né? Um esboço dela. Lembrando, ó, que o A é positivo, função crescente. A mesma coisa para o item C. Então, posso pensar 0x depois 0y, ou pensar nos outros. Então, tem duas maneiras, tanto para o eixo x quanto para o eixo y, né? Nessa função, eu tenho a igual a menos 3 e o b também igual a menos 3. Então, se o b é igual a menos 3, eu já sei que aqui no meu gráfico, no eixo y, vai passar aqui pelo valor menos 3. Então, tá abaixo da reta x, né, do eixo x. Agora, eu quero fazer a conta. Então, eixo y, meu x é 0. Então, vai ficar y igual a menos 3 vezes 0, menos 3. 3 vezes 0 dá 0, menos 3, fica menos 3 mesmo. Então, eu tenho ponto 0 para o x, menos 3 para o y, que é esse pontinho que a gente já marcou. Para o eixo x, eu posso pensar, então... Vou pensar só nessa fórmula agora aqui. Depois, qualquer coisa, vocês tentem a próxima. Vou pensar na raiz, né? Quem vai ser raiz? Menos b dividido por a. Então, menos o b, que é menos 3, dividido pelo a, que também é menos 3, tá? Pensei nessa por causa dos sinais. Menos e menos fica mais, então 3 positivo dividido por 3 negativo. Mais dividido por menos fica menos, 3 dividido por 3, 1. Então, ela vai cortar o meu eixo aqui no menos 1 para o x, que é a minha raiz. Mas esse ponto aqui, percebam que é menos 1 para o x, 0 do y, tá? Porque ele pede as coordenadas do ponto. E aí, o meu gráfico, ele ficaria aqui. A negativo, decrescente. E a letra D, a gente tem que o A, quem acompanha o x, menos o 1, quando não tem número é 1, e o B é igual a 6. Então, se eu penso eixo Y, então, no eixo Y, o que acontece no eixo Y? O x vale 0. Se o x é 0, então vai ficar y igual a 6 menos 0, que é igual a 6. Então, vou ter o par ordenado 0, 6. Eixo X. O que acontece no eixo X? O y vale 0. Então, vou trocar o y aqui por 0. Então, 0 é igual a 6 menos x. Então, quanto que tem que ser o x para zerar essa conta, né? Ou, pensa nas operações inversas. Está somando 6? Então, tira 6 de cada lado. 0 tirou 6 é 6 negativo. 6 positivo cancelou o 6 negativo, ficou menos x. Mas eu não quero o valor do menos x, eu quero o x positivo. Então, posso trocar o sinal de tudo. Então, 6 é igual a x. Então, 6 para o x e 0 para o y. Então, meu gráfico, se a gente fosse pensar num esboço, para entender melhor esses conceitos. No eixo y, corta no b, que é o 6. Então, acima do eixo x. E no eixo x vai cortar no 6 também. Então, meu gráfico vai ficar aqui, ó. Passando pelo 6. Tanto no x quanto no y. Percebam que o A negativo, função decrescente. Tá? Então, as ideias principais de uma função do primeiro grau são essas. Agora, falando um pouquinho sobre função do segundo grau. Ela é do tipo f de x igual a x² mais bx mais c, ou o y igual a x² mais bx mais c, onde a, b e c são constantes, são números reais, e o a é diferente de 0, tá? Percebam que agora o a é o valor que acompanha o x². E como o maior expoente aqui é 2, eu tenho uma função do segundo grau. O sinal do a, se ele for positivo, a parábola, que é o gráfico da função do segundo grau, tem a concavidade para cima, tá? E se o a for menor do que 0, essa parábola vai ter a concavidade voltada para baixo.
Então, no caso das funções do segundo grau, eu tenho, se o A é maior que zero, então a parábola está voltada para cima, eu vou ter um ponto de mínimo. Quando A é menor do que zero, a parábola vai estar voltada para baixo e eu vou ter um ponto de máximo, tá? Esse ponto de mínimo e esse ponto de máximo são na verdade, é o vértice da minha função, tá? Esse vértice, né, só tem um, vamos dizer assim, se ela tá virada para baixo, que eu tenho um ponto, que é o vértice, nesse caso aqui é o ponto de máximo. Posso determinar esse ponto pensando pro x do vértice menos b dividido por 2a, e o y do vértice menos delta dividido por 4a, tá? Ou pensar na média aritmétrica em as duas raízes também vai dar certo. Se eu souber esse valor aqui e esse, eu faço a média, eu encontro o vértice, tá? Lembrando que, onde o gráfico corta o eixo x, eu tenho as raízes da minha função. Que no caso da função do segundo grau, pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz real, tá? Então, se o meu delta, que é o discriminante dessa função, que pode ser obtido por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, se esse valor for maior do que zero, duas raízes diferentes. Delta igual a zero, eu tenho duas raízes que são iguais, eu posso considerar uma única raiz, tá? E se o delta for menor do que zero, não existe uma raiz real, só existe raiz complexa daí para essa minha função, certo? Posso determinar essas raízes pensando na fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, que a gente trabalhou lá no nono ano. E posso também pensar em soma-produto, tá? A soma das duas raízes é menos b dividido por a, e o produto das duas raízes é o c dividido por a, tá? Aqui eu dei dois exemplos para vocês, só vou comentar aqui o gráfico para a gente ir para as atividades. Então, nesse primeiro gráfico, a parábola é voltada para cima, eu tenho um ponto do vértice, que é o ponto de mínimo, e eu tenho as duas raízes, tá? Nesse daqui, a parábola está voltada para baixo, eu tenho um ponto de máximo, e o meu vértice e a raiz coincidem aqui no mesmo ponto, tá? Então, na hora de resolver as atividades, eu vou ir comentando mais algumas coisas. Atividade 7, da página 10 do Caderno do Aluno, volume 3. Então, pedir para identificar se a representação gráfica das funções a seguir é uma parábola com a concavidade direcionada para cima, então a gente usar esse símbolo, U, vamos dizer assim, ou com a concavidade voltada para baixo, né? Então, vou usar esse símbolo aqui quando for para baixo. Primeira função, f de x igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 1. Então, eu tenho que identificar o valor de a. Então, lembrando que o a é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, no caso aqui, o a é igual a 3. 3 é um número maior do que zero. Se é um número maior que zero, carinha feliz, vamos dizer assim, concavidade voltada para cima. Então, ela é uma função com a concavidade voltada para cima, tá? Na letra G, tem o g de x igual menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Então, os 2x, meus dois termos aqui, tem um expoente 2. Então, eu tenho termos que são semelhantes. Então, eu posso juntar, reduzir a um único termo. Posso falar que isso daqui é igual a 2x ao quadrado menos 1x. Então, se eu tenho 2 e tiro 1, sobra 1. Então, eu tenho x ao quadrado. Então, x ao quadrado, o coeficiente que quem está acompanhando é 1. Então, eu tenho que a é igual a 1. Então, o meu a é maior do que zero. Então, se o a é maior que zero, parábola voltada para cima, ó, carinha feliz. Agora, na letra H, eu já tenho, a função H, tenho h de x igual a menos 4x ao quadrado mais 5x mais 2. Então, meu a, quem acompanha o x ao quadrado, é o menos 4. Então, meu a é menor do que zero. Então, se é menor do que zero, carinha triste. Então, a parábola vai ser voltada para baixo. Na atividade 10, agora da página 10, pedia para encontrar o valor do delta e identificar a quantidade de raízes reais nas seguintes funções.
Então, aqui, além de identificar o valor de delta e quantas raízes tem, eu vou fazer um esboço aqui da função para comentar mais algumas coisinhas que são importantes com vocês. Então, no item A, eu tenho y igual a x ao quadrado mais 3. Então, percebam que é uma função do segundo grau, porque o maior expoente aqui é o 2, tá? Para calcular o delta, então, eu lembro lá que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu tenho que identificar quem são os termos A, B e C. Então, A, quem acompanha o x ao quadrado, como eu não tenho um número antes, aqui eu tenho 1x ao quadrado, meu A vale 1. B, então lembra, vamos só retomar aqui, ó. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o B é quem acompanha o x e o C é o termo independente. Então, o B eu não tenho o termo x, né? Não tenho, então era 0. E o C é o termo independente, que não tem x, então meu C é igual a 3. Então, substituindo, delta é igual a b ao quadrado, então 0 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Então, delta é igual a 0 ao quadrado, 0, menos, porque só tem um número negativo, aí multiplica 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. Então, 0 tirou 12, menos 12. Então, como o meu delta é menor do que 0, não tem raiz real, só vai ter número complexo. Isso significa que não corta o eixo x, tá? Então, se eu for pensar no meu esboço do meu gráfico, vamos pensar aqui, ó, tem o eixo x, e pensar no esboço ajuda a resolver vários tipos de problema, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Quais são as informações que eu sei só olhando aqui? Que o A é igual a 1, então se ele é igual a 1, meu A é maior que 0, então eu já sei que a parábola vai ser voltada para cima, essa é uma informação importante. C igual a 3 fala para mim que o meu grafo corta o eixo y no valor y igual a 3. Então, vou imaginar que o meu 3 está aqui, eu sei que a minha parábola vai ter que passar por esse 3, tá? Que é o meu termo independente. Outra coisa é, se o B é igual a 0, o eixo y é o eixo de simetria. Quer dizer que a minha parábola vai ficar certinha aqui passando pelo eixo y, tá? Então, e ela passa aqui pelo 3, eu posso concluir que esse 3 aqui também é o meu vértice, tá? Por conta disso, pelo B ser 0. Na próxima questão, vocês vão perceber que o B não é 0, vai acontecer uma coisinha um pouquinho diferente. Então, já sei que é virada para cima e que passa pelo 3, e que nesse caso, como B é igual a 0, ele é simétrico. Então, meu gráfico ele ficaria aqui, ó. Opa, eu peguei a mesma cor de caneta. Então, meu gráfico ficaria assim, tá? Esse é o gráfico y igual a x ao quadrado mais 3. Então, ele deslocou 3 unidades aqui se ele sai do 0, 0. A gente já comentou isso também num outro vídeo. Percebam que não corta, né? Não tem como cortar o eixo x. Se ele tinha que passar pelo 3 e era virado para cima, não vai cortar aqui nunca. Por isso que não tem raiz, tá? Então, é mais uma coisa que a gente pode estar observando. Questão B. Eu tenho y igual a 3x ao quadrado menos 8x. Então, de novo, eu tenho uma função do segundo grau, porque o maior expoente aqui do x é o 3. Tenho que achar o valor do delta. Eu sei que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vou identificar primeiro quem é a, b e c. Então, a, quem acompanha x ao quadrado, então é 3. O b, coeficiente do valor x, então menos 8. E o C é o termo independente, então é 0. Não tem termo independente. Substituindo, então menos 8 ao quadrado, porque b ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 0. Menos 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Agora, eu vou multiplicar aqui, ó. Menos 4 vezes 3, 12, vezes 0, 0. Então, meu delta é igual a 64.
Meu delta, então, é um número maior do que zero. Então, se ele é um número maior que zero, eu vou ter duas raízes, vou escrever duas, reais. Então, vai cortar o meu eixo x em 2 pontos, tá? Então, já sei disso. Então, eu vou pensar o meu eixo x, meu eixo y. Eu vou pensar aqui num esquema para representar, fazer o esboço da minha função. Uma coisa importante, né? Então, o C é zero, então eu sei que vai cortar aqui o eixo Y no zero. Mas percebam que cortar aqui no zero quer dizer que uma das raízes já é o zero, tá? Então, mesmo, né, como eu sei que são duas raízes e corto aqui no zero, já posso falar que uma das raízes é o zero. Não sei qual é a outra, mas sei que uma é zero. Como A é igual a 3 e 3 é um número maior que zero, sei que vai ser virada para cima. E esse B igual a menos 8 significa que vai cortar meu ramo da parábola do lado que é decrescente, tá? Então, vamos pensar assim, ela tem que cortar o eixo Y aqui na hora que ela estiver diminuindo, tá? Então, eu não vou poder começar aqui e subir, senão ele corta do lado crescente. Então, negativo corta do ramo decrescente. Então, meu gráfico ficaria aqui, ó. E ele vai vir até um certo valor, que vai ser o vértice, e depois tem que voltar para cortar aqui na segunda raiz, porque eu falei que tem duas raízes reais, tá? Então, meu esboço, né, ele ficaria um gráfico parecido com isso, tá? E esse menos 8 é porque ele corta do lado decrescente, tá? Ou o vértice vai estar aqui do lado positivo do eixo X, vamos dizer assim. É uma outra maneira de pensar também, tá? Mas o esboço ficaria isso, duas raízes, então porque corta em 2 pontos. No item C, a gente tem y igual a menos 4x² menos x menos 3. Então, eu tenho uma equação do segundo grau completa, tá? Para pensar na função dela completa também. Calculando o valor de delta, então, tenho b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tenho que identificar a, b e c. A, menos 4, que é quem acompanha o x ao quadrado. O b acompanha o x, então tenho menos x, tenho menos 1x. E o c é o termo independente, que é o menos 3. Substituindo, eu vou ter delta igual menos 1 ao quadrado, então cuidado com o uso dos parênteses. Menos 4 vezes o a, que é menos 4, ó, negativo coloca parênteses. Vezes o c, que também é menos 3. Então, delta é igual menos 1 ao quadrado, lembra que é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos fica mais. 1 vezes 1, 1. Agora, eu tenho que multiplicar esses 3 fatores. Multiplicando o sinal, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 3, 48. Então, vai ficar 1 menos 48. Tenho 1 para tirar 48? Não dá. Então, tá faltando. Quanto que tá faltando? 47. Tá? Então, sempre que faltar é negativo. Então, meu delta deu negativo. Então, não possui raízes reais. Então, minha função aqui não vai ter raiz real, tá? Então, quer dizer que não vai cortar o eixo X. Nós já sabemos que não vai possuir raiz, tá? E vamos pensar como que ficaria o esboço desse gráfico, então. Pensando aqui eixo X e eixo Y. O termo C é menos 3, então vai cortar aqui no eixo Y no menos 3. Sei que o meu gráfico vai ter que passar por aqui. Eu sei que o A é menor que zero, é negativo, então a parábola vai estar voltada para baixo, tá? Então, já sei disso, que ela é voltada para baixo e que passa ali pelo menos 3. E como B é menos 1, vai estar cortando do lado decrescente. Então, vamos pensar aqui, ó, crescente, decrescente, né? Então, ela tá crescendo aqui e decrescendo aqui. Então, ela vai estar cortando aqui desse lado, tá? Então, para estar cortando deste lado aqui, vamos dizer assim, o eixo Y,
Ela vai estar com o vértice aqui na parte negativa. Só que eu tenho que lembrar que não tem raiz, então ela não vai cortar o eixo X. Então, minha parábola, ela estaria aqui. Então, ela vai subir até o máximo dela e vai voltar, vai descer. Né? Mas ela não corta o X, o vértice vai estar abaixo aqui do eixo X. Então, ela tá cortando aqui do lado decrescente, né? Então, eu consigo ter uma localização ali, um valor aproximado, um esboço, uma ideia de como ficaria esse gráfico. Para a letra C, também eu tenho completa, tá? Então, eu tenho que calcular o delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, quem é o a? Quem acompanha o x ao quadrado, ó. Percebam que ela tá fora de ordem. Meu x ao quadrado tá aqui. Quanto x ao quadrado eu tenho? Menos 1x ao quadrado. Então, a vale menos 1. B, coeficiente do x. Então, eu tenho mais 6x. Então, b é igual a 6. E o c, que é o termo independente, 5. Então, vou substituir b ao quadrado, então 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 5. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, tá? Tomar cuidado aí, dá 36. Agora, multiplica. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, meu delta é igual a 56. Como o delta é maior que zero, possui duas raízes, tá? Reais. Pensando no esboço, então, posso pensar que o eixo X, eixo Y, lembrando que C é onde corta o eixo Y, né, no termo independente aqui. Uma justificativa, por que é o C? Se o X é zero. O X zero esse termo, vai sobrar só o Y igual a 5, tá? Que é a mesma ideia que a gente usou lá na função do primeiro grau, tá? Então, vai cortar aqui no 5. Sei que o 5 tá acima do eixo X. O A é negativo, né? Então, já sei aqui olhando que o A é um número menor que zero. Então, a parábola vai estar voltada para baixo. Ela vai estar voltada para baixo e vai cortar o eixo X em 2 pontos, tá? Porque tem duas raízes. Agora, eu tenho que analisar se corta aqui do lado crescente ou do lado decrescente. Bom, o B é um número maior que zero. Então, ele é um número positivo, tá crescente, né? É um número positivo, então ele vai cortar do lado crescente. Então, ele vai cortar desse lado, que é o lado que cresce. Então, posso fazer o esboço aqui, ó. Tá? Então, corta do lado crescente, porque o B é maior que zero, passa pelo 5 e corta o eixo X em 2 pontos, que são as duas raízes, tá? Então, assim, eu consigo ter uma noção de como que seria o gráfico dessa função. Então, desse roteiro era isso, tá? Espero ter ajudado aí vocês e até um próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção.